22 nós vamos de alimento para a alma. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Fábio, irmão Daniel, pastor Ageu. Um abração aí pro nosso pastor Luiz. O irmão Daniel já pregou. E para você ver que o nosso compromisso realmente é com a palavra, né? Eu tô desde cedo hoje orando, conversando com Deus, pedindo direção. E Deus colocou muito no meu coração para nós falarmos hoje aqui sobre relacionamento. E vem o irmão Daniel e me traz uma palavra de relacionamento com Deus, porque essa passagem do texto, né, que o irmão leu lá de Daniel, e da forma que ele trouxe, nada mais é do que você simplesmente ter um relacionamento com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus de verdade, você confia. Aliás, quando você se relaciona com uma pessoa em quem você confia, você espera o melhor dela, você sabe esperar. O amor, ele é paciente, né? O amor, ele é compreensível, ele sabe esperar a hora certa. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado em amor. Então, se nós buscarmos de fato um relacionamento com Deus, e para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos crer na palavra, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra, Jesus é o relacionamento. Quando o sangue de Jesus foi vertido, a Bíblia diz que o véu do templo de Jerusalém foi rasgado. E até aquele tempo era necessário que o sacerdote, apenas uma vez ao ano, poderia adentrar lá num local chamado Santo dos Santos, que era revestido por um véu muito espesso. E ele só podia fazer isso uma vez ao ano. Ele tinha que se preparar durante 24 horas em jejum. Ele vestia uma roupa especial que era cheia de sinos, porque ele poderia ser consumido pela glória de Deus. Amarrava-se uma corda na cintura dele, porque se os sinos parassem de bater, ele precisava ser retirado, porque ninguém poderia entrar lá para tirar ele. Quando Jesus, então, o sacrifício foi consumado, aquele véu se rasgou do alto a baixo para mostrar que não foi a mão de homem que rasgou aquele véu. E a partir daquele momento, nós passamos a ter, por intermédio de Jesus, um caminho direto para Deus. Então, já tem o irmão Fábio, o irmão Daniel já fez o convite aqui nessa noite. Eu quero continuar intensificando esse convite para que você possa ter um relacionamento com Deus por intermédio do nosso Rei Jesus. E eu quero compartilhar, né, com os irmãos, falando sobre o relacionamento vertical e a nossa conduta horizontal. E eu quero falar da cruz, irmãos. A cruz, que para muitos é um símbolo de sofrimento. Muitas pessoas até brincam: olha, não estou aguentando mais carregar essa cruz. A cruz, que para nós cristãos é símbolo da vitória em Cristo, é símbolo da ressurreição, é símbolo da salvação. A cruz, ela testifica sobre o início, né, da Páscoa, quando lá no livro de Êxodo, o anjo da morte iria passar por todas as casas do Egito. Então Deus deu uma direção para Moisés, para que um cordeiro limpo, branco, sem mácula, de até 1 ano, fosse sacrificado, e o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. A cruz simboliza, né? Só que Deus resolveu sacrificar o próprio filho, colocou o próprio filho e verteu o sangue dele pelas nossas vidas. Um cordeiro salvou todos. Naquela noite de Páscoa, onde foi celebrada a primeira Páscoa, muitos cordeiros foram mortos, mas apenas o Cordeiro de Deus, o único Filho de Deus, ele salvou todos nós. Então a cruz, no livro de Esdras, vai dizer também que o rei Ciro, ele lançou um édito que todo aquele que pecasse contra o templo, ou blasfemasse contra o templo, teria que ser punido, com a sua casa era queimada, e ele seria crucificado com as madeiras que sustentavam a sua casa. E Jesus, a condenação de Jesus foi essa, irmãos. Jesus foi condenado por blasfemar contra o templo. Essa foi a acusação. Então, a Bíblia não fala exatamente disso, mas provavelmente
Eles tentaram aniquilar Jesus, aplicando a lei, mas Jesus não morreu. E nem a palavra dele não morreu, porque ela continua viva e está aqui conosco. Eu quero compartilhar um texto aqui com os irmãos, está lá no livro de Mateus. Um abraço para minha mamãezinha aí também, que está conosco essa noite. A irmã Maria de Nazaré. Quero compartilhar com os irmãos o texto, está lá no livro de Mateus, capítulo 22. Vamos ler aqui a partir do versículo 35 até o 40. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus disse: ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu sentimento, com toda a sua alma, com todo o seu corpo. E o segundo, semelhante a este, ou seja, é o mesmo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Jesus. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou os mares, os luminares, e foi achando tudo bom. E depois que ele criou tudo, criou os animais, criou as florestas, criou as plantas, os frutos, e foi achando aquilo tudo lindo, mas faltava alguma coisa. O amor que Deus tem dentro dele é tão grande que ele olhou para tudo aquilo e falou: falta alguma coisa. Então ele pensou em nós. Então a Bíblia vai dizer que ele formou o homem do barro, moldou ele conforme a sua imagem, porque ele queria refletir esse amor de alguma maneira. E a maneira especial que ele encontrou para poder refletir esse amor foi nos criando, para que pudesse enxergar aquele amor dele em nós. E ele foi além disso. Ele deu sopro de vida, porque não foi suficiente só contemplar esse amor. Ele queria um relacionamento, ele queria se relacionar com aquele amor. E Deus nos cria, nos coloca lá, colocou o homem no Éden. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para conversar com o homem. Deus vinha ensinar. Deus vinha derramar toda a sua sabedoria. Imagina você que é pai, o prazer que eu sou pai tem de estar com nossos filhos, de poder brincar com eles, de poder ensinar, de poder ver o seu filho crescer, de poder ver o seu filho evoluir, dar o primeiro passo, a primeira palavra. E depois você vê ele crescendo, formando família, gerando netos. Deus é amor. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus opressor, é um Deus carrasco, que pune. Não. Qual é você? Jesus mesmo disse isso. Você que é pai, você não quer punir seu filho. E Deus nos ama tanto, irmão Fábio, irmão Daniel, que tem vezes que ele não permite que a gente nem saia de casa. Tem vezes que ele deixa a gente em cima de uma cama, só pra gente não pecar, para a justiça dele não ter que vir sobre a nossa vida. Porque Deus, ele criou todas as coisas e criou um equilíbrio, criou uma justiça. Porque sem justiça, irmãos, não há equilíbrio das coisas. E Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não beneficia ninguém. Não é porque você é cristão que você tem direitos superiores a alguém. Deus nos olha a todos como as mesmas pessoas, com aquele amor que Ele nos criou desde o primeiro dia. E só que um dia esse equilíbrio foi quebrado, irmão Fábio. Aconteceu uma rebelião lá no céu, um anjo querubim, a quem Deus aprovava muito, a quem Ele confiava demais. E esse anjo resolveu se exaltar e quis se assentar no trono de Deus. E houve uma rebelião, ele convenceu outros anjos, e houve uma quebra do equilíbrio. E Deus, então, estabeleceu a justiça, e esse anjo foi precipitado na terra, com a terça parte dos anjos. O nome dele nós sabemos, é Satanás.
e ele nos acusa. E Satanás então armou um plano para acabar com esse relacionamento que nós tínhamos com Deus. Ele convenceu Eva a comer o fruto do bem e do mal, porque até aquele momento Deus vinha todos os dias ministrar sabedoria, e Satanás conseguiu convencer Eva de que era possível ter mais do que aquilo. Como nós poderíamos ter algo maior do que ter um relacionamento com Deus? Mas ele conseguiu fazer isso. Ele plantou a semente do pecado. Eva e Adão comeram. Então eles pecaram, eles escolheram por uma coisa que eles nem tinham noção do que era. Trocaram o conhecimento pelo amor, pela sabedoria e pelo relacionamento. E aí o pecado se estabeleceu no mundo. E a justiça de Deus, imagina Deus vendo os filhos dele indo embora. Imagina Deus vendo os filhos indo embora e se afastando, assim como Deus muitas vezes olha para nós, e quando ele vê o pecado, quando ele vê que nós estamos caindo, porque tudo que o nosso Pai quer é que nós andemos eretos, que nós estejamos firmes na presença dele, que nós estejamos dentro dele. Mas quando nós pecamos, nós tropeçamos, nós caímos, nós nos sujamos. Isaías diz lá, Isaías 64, 6, que a nossa justiça é como um trapo que cobre imundo. Nós somos imundos, nós temos iniquidades, o pecado ele nos suja. E quando nós estamos sujos pelo pecado, Deus não consegue se aproximar de nós, porque existe um acusador, alguém que invoca a justiça contra nós. É por isso que muitas das vezes Deus não permite certas coisas na tua vida. É por isso que muitas das vezes Deus faz você esperar. Quando você faz uma oração e pede algo, Ele não te dá, porque Ele sabe que se Ele te der, talvez você vai se sujar e Ele vai ter que ficar afastado de você por um tempo. Eu quero te convidar nessa noite para que você possa começar a refletir sobre isso que nós estamos falando aqui e comece a se aproximar de Deus. E Adão e Eva saíram do Éden e foram gerando filhos, e a civilização humana foi crescendo corrompida pelo pecado. Se você for ler a história da Bíblia, não vamos aqui citar todas as passagens porque são muitas, você vê que é uma história de quedas e quedas e quedas. Até que um dia Deus, Ele olha e fala: não, eu preciso voltar a ter um relacionamento com vocês. Eu vou precisar ensinar. E Ele resolve chamar Abraão. Ele chama Abraão lá do meio de uma terra lá dos babilônios, né? Ele chama Abraão, ele começa a ensinar Abraão, ele ensina Abraão o que é ser um relacionamento com ele. Ensinou a Abraão a fé, tanto que Abraão é conhecido como pai da fé. Promete que de Abraão ele tirará uma descendência. E ele dá um descendente para Abraão que se chama Isaac. E depois Isaac gera filhos, Esaú e Jacó. E através de Jacó, que depois tem o seu nome trocado para Israel, aquele que lutou e prevaleceu, Deus então forma uma nação. E essa nação é formada baseado nas 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó. E esse povo acaba indo para o Egito, se tornam escravos no Egito, e nada muda. Eles se voltaram a se corromper, eles se envolveram com os ídolos lá no Egito, adoraram outros deuses, nem se lembravam mais de quem era Deus, nem se lembravam mais dos ensinamentos de Abraão, de Jacó, de Isaac. Mas um dia alguém resolveu clamar e Deus ouviu o clamor. Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele fica só esperando você orar. Por isso que o irmão trouxe esse texto que foi magnífico, porque quando você pensou em orar, ele já está querendo te responder, ele já se prepara para ouvir você, ele já se prepara para se relacionar com você, porque Ele nos criou para isso. E então Deus levanta um libertador chamado Moisés, e Moisés então guia aquele povo, mais de 1 milhão de pessoas do Egito, para uma terra que Deus tinha prometido para Abraão, mais de 400 anos antes. Só que aquele povo estava corrompido, e ele então começou a estabelecer regras de relacionamento. E a primeira forma que Deus encontrou para criar
um relacionamento, para restabelecer um relacionamento conosco, foram os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, eles resumem o nosso relacionamento com Deus. Como o homem, como aquelas pessoas que não sabiam mais quem era Deus, como aquelas pessoas que estavam totalmente afastadas, totalmente corrompidas. Como que vocês precisam se relacionar comigo? E os outros 6 mandamentos é como o homem deveria se relacionar com o seu próximo. Se você tiver a oportunidade, leia os 10 mandamentos. Vou ler aqui que o nosso tempo é curto, né? Mas nas primeiros 4 mandamentos, Deus foca, olha, adora a Deus acima de todas as coisas, não crie imagens para você adorar, adore apenas ao seu teu Deus. Na outra parte vai falar, olha, não rouba, não mata, não deseja aquilo que é do teu próximo. E aí a gente chega aqui nessa pergunta que fizeram para Jesus, irmão. E a lei, e o mandamento? Ele fala, ele resume, são apenas 2. Glória a Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas, é o resumo da primeira parte dos 4 mandamentos. E ame ao próximo como a si mesmo, os outros 6. Relacionamento vertical com Deus, o nosso relacionamento com Deus gera uma conduta horizontal com nossos irmãos. Se você se relaciona com Deus, você vai ter uma conduta de filho de Deus. Você vai parecer com o Pai. E nessa noite aqui, Deus está te convidando para que você possa se parecer com Ele. Para que o seu caminhar, o seu andar, o seu falar, o seu gesto seja como o gesto dele. Mas para que você possa ser assim, dessa forma, para que você possa ter a sua oração respondida conforme a oração de Daniel, você precisa conhecer a esse Deus. Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa mergulhar e meditar na palavra dele. Porque tudo que Deus quer é que você esteja nele. Deus, ele não é autoritário. Ele ama, ele é misericordioso e ele nos dá novas chances todos os dias, irmão. Talvez você esteja aqui pensando, eu senti quando o irmão Daniel falou que tem alguém aqui precisando muito ouvir essa palavra. Talvez você já tenha falado, poxa, mas eu caio tanto, tropeço tanto. Minha vida, ela parece que não dá certo, nada dá certo para mim. E Deus está falando para você essa noite. Ei, levanta, acorda. Eu quero falar com você. Eu quero me relacionar com você. Eu tô te chamando. O pecado não vai prevalecer na sua vida. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está angustiado, mas eu tenho saída para você. Ei, eu entreguei meu filho na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que conforme Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem necessitava ser levantado. E parece uma coisa besta, né? Aí quando você vai lá buscar no texto, Moisés construiu uma serpente de metal e Deus se irou com o povo por conta do pecado, e serpentes começaram a picar as pessoas e muita gente começou a morrer. E Moisés então resolveu levantar a serpente. As pessoas que olhavam para a serpente e eram picadas viviam. Jesus foi levantado no madeiro, na cruz, com os pés pregados, para que todo aquele que olhasse para a cruz fosse salvo, liberto e curado. Jesus nesta noite está mostrando para você que ele está de pé lá naquela cruz, olhando para você. Ei, a haste vertical da cruz, ela está te convidando para um relacionamento com Deus. Ei, Jesus, naquela cruz, ele se entregou para que você pudesse ter um caminho aberto para ter um relacionamento com Deus. É isso que está faltando na sua vida. É para isso que Jesus está te chamando. Jesus, ele, além dos pés pregados na cruz, os braços dele foram estendidos. Os braços dele foram abertos.
Jesus, ele foi escarnecido, foi cuspido, deram vinagre para ele. E mesmo assim, naquele momento de dor, imagina a dor, meus irmãos, de uma crucificação, ele olha para o Pai, porque ele estava ligado com o Pai, ele falou isso o tempo todo. E conforme Jesus está ligado com o Pai, nesta noite você também pode se ligar com o Pai, porque ele já te ouviu, ele já ouviu a sua oração, conforme o irmão Daniel aqui disse. Aliás, ele já enviou os anjos para te socorrer. E ele, Jesus, com aqueles braços abertos, ele abraça todo o pecado do mundo, irmãos. Ele diz: olha, meu Pai, eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão dizendo, portanto perdoa eles. E nessa noite Deus está te convidando para você perdoar essa mágoa que você tem no seu coração. Deus está te convidando para que você possa abraçar o teu irmão. Deus está te convidando para que você possa amar o seu próximo, para que você possa parar de julgar. Oh, Jesus. Para de apontar o dedo, irmão. Para de arranjar culpado para os problemas que você está vivendo. Irmão, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Desde o Éden, Deus nos visitava com sabedoria e nós escolhemos o conhecimento do mundo. Jesus morreu na cruz e ofereceu para nós salvação e nós escolhemos o caminhar do mundo, os bens materiais, as brigas, as intrigas, as maledicências. Nós escolhemos a morte, o pecado, a dor. Mas nessa noite Deus está te convidando para algo diferente. Deus está falando para você: olha, para de apontar o dedo para teu irmão, para de julgar. Alguém te feriu, perdoa como eu perdoei. Jesus foi colocado na cruz. Perdoa. Abrace. Procura o teu inimigo, procura a pessoa que te magoou agora. Peça perdão, porque Jesus, ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo especial para você. Ele está te chamando nessa noite para mudar a sua vida, para te libertar, para trazer paz para o seu coração. Para de sofrer, para de remoer essa dor. Joga isso fora. Joga na cruz. Ela está lá para isso. Hoje ela está vazia, porque Jesus ressuscitou. Ele não ficou lá. E a palavra dele, ela está aqui, entrando no seu coração e viva para te transformar nesta noite. O convite de Deus nessa noite é para que você possa criar um relacionamento vertical com Ele. Conforme Jesus disse: ame a Deus de todo o seu coração, de todo o teu sentimento, todo o teu pensamento. Que todo o teu pensamento, que tudo aquilo que está em você possa se voltar para Deus. E quando você se volta para Deus, automaticamente, semelhantemente a este mandamento, você vai começar a amar, porque Deus é amor. Não é que Deus ama, Ele é o próprio amor. A misericórdia dele se renova todos os dias, todas as manhãs, em todo o momento. Basta você olhar, basta você clamar, basta você pedir, que Ele está pronto para te perdoar. Esteja pronto para perdoar também, meu irmão, nesta noite. Esteja pronto para amar. Esteja pronto para não julgar. Porque você foi abraçado por Jesus naquela cruz. Ele te amou. Ele te amou no momento de maior dor dele. E nenhuma dor que você possa passar nessa terra vai se assemelhar àquilo que ele passou, porque ele carregou a dor dos nossos pecados. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de João, 1 João, que a gente às vezes critica, né? Critica nosso irmão, critica no trabalho, na família. E um dia Deus me fez essa pergunta: irmão, será que você pode fazer melhor? Eu faço essa pergunta para você também essa noite. Será que você, quando está criticando,
Antes de você criticar, antes de você apontar o dedo, pergunte: será que eu faria melhor? Será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa que me machucou, eu faria diferente? Reflita nisso, irmão. 1 João 4:20: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmão, não tem como você ser crente, não tem como você adorar a Deus se você tá com seu coração pesado contra alguém, se você tá magoado com alguém, se você tá ressentido com alguém. Não faz sentido, porque Deus é amor. E se você está em Deus, o amor de Deus está em você, e você vai amar o seu próximo. Esse mandamento que Jesus resumiu para nós termos um relacionamento vertical e uma conduta horizontal de amor. E vou finalizar aqui com outro versículo de 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E se o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que nesta noite o amor de Deus possa se aperfeiçoar em nós. Eu digo nós porque todos nós precisamos nos aperfeiçoar no amor de Deus. E a Bíblia diz, Filipenses 1:6, que aquele que em nós iniciou a boa obra a aperfeiçoará até a volta de Jesus. Irmãos, eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Que você possa refletir nessa palavra, que Deus possa trazer paz ao seu coração nessa noite, paz na tua casa, na tua família, e que Jesus seja o centro da tua vida e da tua casa.